Olá, boa noite. E mais uma aula estamos de volta hoje, como dentre tantas outras aulas. Hoje um tema extremamente interessante. Constituição e arbitragem. Neste tema nós vamos trabalhar. A Constituição proíbe a arbitragem ou a arbitragem é inconstitucional? Vamos ver agora em nossa aula. Como sempre, eu inicio com uma reflexão. E hoje eu trago para nós o Marco Aurélio, quando diz: o melhor modo de vingar-se do inimigo é não assemelhar-se a ele. A melhor forma que nós temos de, vamos dizer que vingança com uma pessoa, é não se assemelhar a ela, não se parecer a ela, nem no que ela fez conosco. Não pagar o mal pelo mal. A grande discussão que existe, que ainda existe, por incrível que possa parecer, entre alguns, é: a arbitragem é constitucional? Existem ainda muitos juristas que discutem a constitucionalidade da arbitragem. Eles alegam que a arbitragem é inconstitucional porque ele vilipendia ou deixa de lado o artigo 5º, inciso 35 da Constituição da República Federativa do Brasil. Esta é a alegação, mas a alegação, permita-me dizer também, infundada. É preciso entender, é preciso estudar. E a partir de agora, eu vou ensinar você a não mais submeter-se, a não mais ficar preso quando algum jurista, por mais renomado que ele seja, diga para você: não, a arbitragem ela é inconstitucional. Vou passar para vocês agora fundamentos, argumentos sólidos e válidos. Argumentos sólidos e argumentos válidos. Porque muitas vezes um argumento é sólido. Ele é sólido porque ele é verdadeiro. Mas ele não é válido. Ele não é válido porque não é aceito pela sociedade. Mas vamos lá. Vamos falar o que preconiza, a defesa que as pessoas dizem. Não, o artigo 5º, inciso 35 da Constituição da República Federativa do Brasil estabelece: a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça ao direito. A lei não excluirá lesão ou ameaça ao direito do Poder Judiciário. Algo que precisamos entender primeiro é por que o legislador escreveu este artigo. Por quê? O que motivou ele? O que fez ele olhar assim para trás e falar: olha, não, eu vou escrever. E a segunda é: para que ele escreveu? O legislador olhou para um lado, olhou para o outro: não, eu vou escrever porque está acontecendo isso, isso e isso, e para que não aconteça mais. O que motivou o legislador foi uma proibição. Mas a pergunta é: por que ele fez isso? O que ele queria proibir? O que o legislador quis proibir com este artigo? Mas ainda assim, essa pergunta, eu vou fazer uma pergunta para vocês. Quando você tem uma dívida com o banco, ou você, qualquer pessoa, vamos lá, você é o meu aluno agora, aspirante, com a dívida com o banco, está devendo ao banco, e pretende fazer uma renegociação dessa dívida com o banco. Você vai até o banco, não é isso? Conversa com alguém para renegociar a dívida, renegocia a dívida, assina um termo lá renegociando a dívida e vai pagando a dívida. Deixa eu perguntar algo para você. Isso aí é inconstitucional? Se a autonomia da vontade não é sua, você não quer renegociar a dívida, isso é inconstitucional? Em algum momento, antes de você ir falar com o banco, o dono do banco, você foi ao Poder Judiciário e disse: olha, eu vou renegociar essa dívida, posso renegociar? Talvez alguns de vocês aí como advogados estejam discordando de mim. Não, Giancarlo, mas já foi liberado. Tudo bem, mas a pergunta é: se quando você foi fazer uma negociação, quando você vai fazer um acordo com alguém lícito, estou falando de coisas lícitas, lícito e legal, você pergunta a alguém? Você, por exemplo, pergunta a alguém? Não, você pede ao Poder Judiciário a bênção, posso fazer? Não. Você vai e faz. Por quê? Porque a Constituição da República Federativa do Brasil nos permite isso. Essa autonomia da vontade nos permite que possamos agir de acordo com aquilo que a lei permite. De acordo com aquilo que não fere a soberania,
a ordem pública e os bons costumes. Por essa razão eu vou. Quando você vai para uma loja também, devendo na loja, vai renegociar, ou então tem uma locação com o seu vizinho, tem uma locação ali e tal, aí você não, tem um contrato, mas vamos renegociar a dívida, vamos outra forma de pagar, vou pagando assim, concorda, assinou o documento. Para fazer esta negociação, esta renegociação, pediu a bênção ou a permissão ao Poder Judiciário? Não, porque é a sua autonomia da vontade. Até onde você não fere os limites. No entanto, se o seu direito for vilipendiado, se o seu direito for ferido, aí sim, você pode ir lá e pedir, olha, aconteceu isso. Em nenhum momento se diz que a arbitragem está deixando de lado o Estado. Não, se você se sentir ameaçado, aí você vai lá. Falar com o Estado, vai dizer, Estado, olha, eu estou ameaçado, Estado. Eu fizeram isso comigo e isso está errado, é contrário à lei. E o Estado vai mandar reparar. Algumas vezes, isso é muito comum acontecer. E a pergunta só é essa. Por que então o legislador decidiu colocar este dispositivo na Constituição da República Federativa do Brasil? Por que ele fez isso? E aí, quando se fala sobre essa questão, não se pode afastar, vem um princípio chamado princípio da inafastabilidade. Aquele princípio que você não pode afastar do Poder Judiciário. A lei não vai para o Poder Judiciário. A apreciação sobre a ameaça, vilipêndio de um direito. E o que é esse princípio da inafastabilidade? Ele existiu, na verdade, minha gente, eu vou dizer a vocês agora porque ele existiu. Ele nasce em 1946. É aí que ele nasce. Nessa democratização do Estado. Ele nasce da democratização 1946, Constituição da República Federativa do Brasil. Ele nasceu aí. E por que ele nasceu, Giancarlo? Porque esse princípio da inafastabilidade. Isso que nós vimos hoje na Constituição de 1988, iniciou em 1946. Por que isso aconteceu? Porque naquela época existiam tribunais penais administrativos. Isso mesmo. Criava-se tribunais que ficavam isentos do controle. Eram chamados tribunais administrativos que não eram sujeitos ao controle jurisdicional do poder estatal. E uniu. Criava-se tribunais, né? Ali, os tribunais administrativos, para resolver questões ali. Aí o que acontece? Vem a Constituição 1946, epa, não, o caminho é outro, vamos unificar esse negócio aqui, vai tudo para cá, unificar isso aqui. E nessa unificação, surge então, no artigo 141 da Constituição da República Federativa Brasil de 1946, o artigo 141. Vamos ver o que preconizava esse artigo no próximo slide. Olha aí. Parágrafo 3º do artigo 141. A lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Parágrafo 4º. A lei não poderá excluir da apreciação do Poder Judiciário qualquer lesão de direito individual. Por essa razão. Aí vocês estão vendo. Foi por isso que surgiu, porque se criavam tribunais, como se fosse um tribunal de exceção. Não, lá tem o Poder Judiciário, nós vamos ter aqui o nosso para resolver as questões administrativas. Vamos resolver o nosso aqui. Criavam-se, na verdade, esses tribunais, porque eram os tribunais penais administrativos, cuja função era um julgamento à parte. A Constituição da República Federativa do Brasil, então, decide acabar com essa história. Tudo fica no Poder Judiciário. Sendo assim, você já tem uma alegação, já tem uma fundamentação lógica, uma fundamentação legal e legítima. Se alguém lhe contradizer, você olha, vamos ver o que dizia na época a Constituição da República Federativa do Brasil. Diga, não sou eu que estou inventando não, é a Constituição que diz. Então, o direito brasileiro adotou o sistema da jurisdição una, pela qual o Poder Judiciário tem um monopólio da função jurisdicional. Isso quer dizer, é o poder que ele tem para apreciar.
lesão ou ameaça, lesão a direitos individuais ou coletivos. E então, o que ele faz? Ele afasta o sistema de dualidade jurisdicional que existia à época. Sistema de dualidade jurisdicional, que paralelamente ao Poder Judiciário, eles existiam como órgãos de contencioso administrativo, né, que exercem uma função jurisdicional à parte do Poder Judiciário. Aí o Poder Judiciário disse, não é assim não dá certa coisa não. Tudo agora é concentrado no Poder Judiciário, tudo vai ser conosco. E aí andou correto. Porque se separava, não admitimos. Se temos o Poder Judiciário, por que teríamos um outro, um paralelo? O como já falei nas aulas anteriores, maior marco da arbitragem é a autonomia da vontade. É a autonomia da vontade, é a livre consciência de fazer, claro, tudo. A nossa Constituição é assim, a nossa lei é assim, a soberania é isso, é regimento. Nada que ferir a soberania, a ordem pública e os bons costumes, terá, na verdade, isso eu chamo de, guarida em nossa legislação. A isso eu chamo de tríade da harmonia internacional, que é em um dos meus livros sobre direito internacional privado. Pirelli, TR. A verdade acontece é isso. Então, se alguém falar, não é inconstitucional. A grande questão é que, como na época existiam, em 1946, decidiram unificar. Tudo é o Poder Judiciário quem vai fazer. Também é importante lembrar que o que se fala desse artigo aí, que a gente vai lendo aí, nada se confunde com a arbitragem. Porque a arbitragem não obriga você a ir para a arbitragem. Você pode resolver por qualquer outro lado. Qualquer outra forma. Mediação, conciliação, a arbitragem não obriga. Você é livre para colocar no seu contrato a convenção de arbitragem, a cláusula compromissória. Você é livre. Autonomia da vontade. A própria lei de arbitragem preconiza as pessoas que são capazes de contratar. Pode valer-se da arbitragem. Ninguém obriga você a fazer arbitragem. Ninguém, nós não somos obrigados. Portanto, não existe mais estar falando é constitucional, é inconstitucional, é constitucional. Não existe isso. A arbitragem é constitucional, já está validada, já está pacificada pelo STJ, pelo STF, por todo mundo. Então, o que acontece? Verifica-se, né, que nós estamos falando agora assim, que o acesso ao Poder Judiciário não é por causa da arbitragem, não. Qualquer pessoa pode ir. Autonomia da vontade, livre convencimento. Mas vamos supor, Jean Carlos, agora, que eu fui para a arbitragem, o árbitro proferiu a sentença, isso nós vamos ver com mais detalhe mais à frente. Proferiu a sentença, eu não concordo com a sentença que aquele árbitro proferiu. Feriu o seu direito, ameaçou o seu direito, o meu direito. Vamos ao Poder Judiciário, que é o responsável, o órgão originário, e eu vou dizer, olha, Poder Judiciário, eu fui para a arbitragem, tendo em vista a autonomia da vontade, mas eu acredito, eu tenho fortes razões, indícios, de dizer que eu fui lesado no meu direito. Eu tenho fortes indícios de dizer que eu fui lesado no meu direito. Sendo assim, eu vim aqui buscar reparação. Meu direito foi ameaçado, meu direito foi lesado. Meu direito foi vilipendiado. E eu vim aqui, Estado, Poder Judiciário, pedir a reparação. O Poder Judiciário vai pegar teu pedido, vai analisar. Opa! Rapaz, se você aqui, eles erraram aqui, ele não podia fazer isso não. Por exemplo, isso aqui é um direito patrimonial disponível, não é? Não é um direito patrimonial disponível. Você fez uma arbitragem sobre divórcio. Divórcio. A arbitragem não pode fazer divórcio, não. Então vamos fazer o seguinte, anula esta decisão da arbitragem. Percebeu? Só é pedir ao Poder Judiciário a nulidade de um ato, mesmo um ato jurídico perfeito, que vilipendia um direito e que não tem a permissão do Estado em agir. Sem problema nenhum. Pede lá o distrato, o desfazer, na verdade, o desfazer. A nulidade daquela sentença. Anula-se a sentença e então
como o Poder Judiciário é o responsável, ele agora assume. Está resolvido o problema. A arbitragem é constitucionalíssima. Vamos lá, é também importante lembrar que a arbitragem, ela como jurisdição privada, como eu falei, é da livre manifestação. O mestre Figueira Júnior, ele fala sobre isso. Muito interessante, como ele diz. Vamos ver o próximo slide comigo, por favor. Mestre Figueira Júnior. Há de se ressaltar que a arbitragem como jurisdição privada, opcional, decorre da manifestação livre de vontade das partes contratantes, do que advém a sua natureza contratual jurisdicionalizante, sendo o compromisso arbitral um negócio jurídico de direito material significativo de uma renúncia à atividade jurisdicional do Estado. Regem-se os contratos pelo princípio da autonomia da vontade das partes, razão por que a elas deve ser reconhecida alternativa sobre a opção ou não pela jurisdição estatal para a solução de seus conflitos ou para a revisão sobre o mérito da decisão arbitral. Minha gente, mais uma vez, legítimo e legal. A arbitragem é constitucionalíssima. E tem mais, é interessante, aí eu faço questões. Ninguém nunca questionou, por exemplo, a conciliação. É constitucional ou não? Não, por que ninguém nunca questionou isso aí? Tudo que é resolvido um acordo, uma negociação, é constitucional ou não. Portanto, fica lembrando para vocês aqui, deixo bem claro, o que é arbitragem. Você já sabe hoje qual é a ferramenta, sabendo que quando você está indo fazer uma negociação, quando você está indo fazer a locação do imóvel, vou alugar esse imóvel, não é um contrato? Nem a sua vontade? Você não foi porque quis fazer lá? Precisou pedir ao Estado a permissão para alocar aquele imóvel? Não, não precisou. Você fez a locação. Mas se aquele contrato tiver algo que vilipendie, se tiver algo que traga obscuridade, ameaça ou lesão ao seu direito, o que você vai fazer? Vai ao Poder Judiciário e fala, olha, meu direito foi lesado, meu direito foi ameaçado. Eu quero que vocês observem, reparem, porque a Constituição da República Federativa do Brasil diz isso. Então não precisa, então fica claro, a arbitragem não é um segundo tribunal. A arbitragem não é um segundo poder, não é um poder paralelo. A arbitragem é um auxiliar privado. É um auxiliar privado, né? É um auxiliar da justiça privada. A arbitragem, em nenhum momento, ela é ou será obrigatória. Vai para a arbitragem quem quer. Contudo, pela minha experiência, eu digo a você, ainda é a melhor forma de resolução de conflito dentro daqueles que se manifestam com direito patrimonial disponível. Por quê? Na arbitragem você tem a possibilidade de negociar, você comanda o processo todo, você diz como quer que seja feito, você diz de que forma vai ser julgado sua questão. E o mais importante, você escolhe quem vai julgar. Uma pessoa de sua confiança e capaz. Chegamos ao final de mais uma aula. Leiam o texto que tem aí para vocês lerem, as decisões de tribunais que nós temos, e nos veremos na próxima aula. Até logo.